Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. Eu quero compartilhar com vocês umas verdades, não só do Evangelho, diria da vida da gente, da vida de todos nós. O tema hoje, o nosso assunto se chama sofrimento versus amadurecimento. Gostaria de agradecer a todos vocês, a vários de vocês que me ajudaram a escolher esse título. Ontem, tomando sol por ali, eu gravei um vídeo comentando um pouco acerca do que nós falaríamos hoje e pedi ajuda para que nós batizássemos o tema. Que título vamos pôr? Não sei, eu disse ontem, né? Queria a ajuda de vocês. Então quero agradecer aqui a abençoada Olga Silva, quero agradecer ao abençoado Paulinho Macer, lá o nosso amigo dono da Rádio Metropolitana, que participaram aí e mandaram alguns títulos, dos quais eu escolhi esse aqui. Resolvi fazer uma junção, uma pequena junção entre os comentários da Olga com os comentários do Paulinho e saiu esse título. Espero que você tenha gostado, porque a ideia é que o título seja uma síntese daquilo que a gente vai falar. Sofrimento e amadurecimento. Sofrimento versus amadurecimento. Eu tenho um conhecido, né, que estava outro dia me contando uma história de vida, né, sua, que ele tem filhos, e um de seus filhos, então, no ano passado, no ano passado ele terminou, porque no ano antepassado ele havia perdido o ano escolar. Em que sentido? Ele não foi aprovado. Quando chegou o momento de fazer as provas, parece que ele não estava bem preparado, parece que ele não estava bem diligente com o que tinha que estar, e ele foi reprovado, não passou de ano. Consequentemente, ele teve que repetir aquele ano para poder recuperar. E isso trouxe dentro da família um pequeno mal-estar, um sofrimento. Por quê? Porque então aquele ano perdido iria atrasar a formação universitária daquele menino. Os seus amigos, quem sabe, se formariam com 22 anos e ele, por ter perdido um ano, ele então se formaria com 23. Quando ele chegasse a se formar, os seus amigos, supostamente, já estarão com um ano na sua frente, trabalhando, colocados e com salários já estabelecidos. Então aquela família começou a pensar naquele tipo de acontecimento e sobre aquela vida pesou um sofrimento. Por quê? Porque ao começar o seguinte ano, aquele menino teve que repetir as mesmas matérias, as mesmas pessoas ensinando, talvez a mesma sala, e vendo seus amigos irem para o outro andar, e ele continuou naquele andar, e isso trouxe um determinado tipo de sofrimento. Pois muito bem, o que aconteceu no decorrer daquele ano, aquele garoto se dedicou um pouco mais, ficou um pouco mais diligente, teve um pouco mais de atenção com o que deveria ter, e quando chegaram as provas finais, ele então tirou boas notas em todas as matérias e foi aprovado naquele ano. Porque no outro ano ele não foi e nesse ano ele foi. Nesse ano ele foi aprovado porque ele amadureceu. Mas para ele amadurecer naquela responsabilidade, primeiro ele teve que passar um tipo de sofrimento. E isso me fez pensar no assunto
que eu tenho para compartilhar com todos vocês da minha grande audiência. Por que é que tem que haver sofrimento para poder amadurecer? Por que é que tem que haver sofrimento para haver amadurecimento, para haver crescimento? Será que, como disse Paulinho Macedo ontem, todo crescimento é com dor, com dores? Porque as crianças, às vezes, aqui em casa, sentem algumas dores nas articulações e minha esposa, como conhece essa área médica, ela detecta achei engraçado uma expressão que ela utilizou e utiliza sempre, principalmente com o Caio, né? Que o André já está com 1,85 m de altura, e ela diz, não, isso aí fique tranquilo que isso aí é só dor de crescimento. Ou seja, quer dizer que para crescer dói. Eu comecei a questionar esse negócio, porque afinal de contas nós somos filhos de Deus, e diz que Deus é bom. Então será que ele não tinha uma outra maneira de inventar para a gente amadurecer, cara? Poxa, eu comecei a falar, Senhor, peraí, tanta coisa que o Senhor podia fazer com a gente, para a gente crescer, tão bacana, tem que ser fazendo a gente sentir sofrimento, sentir dor? Poxa, caramba, assim, isso não está muito legal não. Comecei a pensar, comecei a questionar isso e saiu essa pergunta, né? Por que tem que haver sofrimento? E aí, estudando e vendo, chegamos a algumas conclusões que são coisas comuns. Como você sabe que eu gosto de fazer analogias para que você possa se encontrar nas palavras que eu estou falando, para que eu não fique aqui discursando uma loucura aí que ninguém vive. Então, a graça não é assim. Aqui, por isso que a Angélica está dizendo que adora me ouvir, porque eu falo coisas comuns, porque nós somos pessoas comuns, num mundo comum, apenas nós temos um conhecimento que é sobrenatural. Então, nós temos que utilizar este conhecimento que é sobrenatural para poder fazer a gente resistir quando chegar o dia mau, a aflição, a tribulação, né? Então, essa é uma das conclusões que eu cheguei. Por exemplo, uma pessoa só estuda mais ou só faz o que tem que fazer na escola, os trabalhos no dia certo, as tarefas no dia que o professor exigiu, depois de tirar nota baixa na prova. Qual é o resultado? Quando essa pessoa se dedica e faz aquilo que tinha que fazer, ela cresce em relação àquele tipo de conhecimento da escola. Não é verdade? Outro exemplo, uma pessoa só cuida melhor dos seus hábitos, sejam hábitos alimentares ou hábitos de comportamento, né? Ou de comida ou de bebida, depois que sofre um infarto do coração. Que coisa tão tremenda! Qual é o resultado? Bom, depois do infarto a pessoa já para de comer farinha, já controla isso, controla aquilo, já dorme melhor, já se cuida um pouco mais. Então ela está demonstrando que amadureceu na qualidade de vida. Outro exemplo claro aqui, uma pessoa só se controla melhor em suas finanças pessoais na sua casa após sofrer os constrangimentos causados por um endividamento. Desagradável isso, né? Então, logo depois, a pessoa começa, peraí, eu tenho que me controlar melhor, ou eu tenho que ganhar mais, ou eu tenho que gastar menos, eu tenho que guardar aqui um pouquinho todo mês, eu tenho que parar de usar cartão de crédito, eu tenho que usar cartão de débito, porque aquele dinheiro ali eu tenho. O dinheiro do cartão de crédito não é meu, é do banco. Então, quando eu uso um cartão de crédito, eu estou pegando emprestado do banco a uma taxa mensal de 13%. E se eu não pagar a fatura total no dia certo, eu vou pagar só daqui a outros 30 dias, quando vierem os juros, virão acumulados de 30 mais 30. E isso vai trazer uma dificuldade grande, né? Então a pessoa se endivida, sofre bastante constrangimentos com relação ao endividamento e dessa maneira
ela na próxima vez aprende a se controlar mais, já não compra aquilo que não precisa, já não gasta aquilo que não tem. Eu sempre digo para os meus filhos aqui em casa o seguinte: olha, antes de comprar qualquer coisa, você tem que responder a 2 perguntas simples. Que perguntas, Pedro Kelly? Assim, você precisa disso realmente? E a segunda pergunta é: você pode pagar isso agora? Então, se a resposta a uma delas for não, não compre. Você precisa disso agora? Não, então não compre. Você precisa disso agora? Preciso. Pode pagar? Eu passo com cartão. Então você não pode pagar, porque esse dinheiro não é teu. Então não compre, entendeu? Então, se a resposta a uma dessas 2 for não, não compre. Então você vai se proteger e vai mostrar amadurecimento nas tuas finanças. Mas a grande pergunta é essa: por que isso tem que ser desse jeito? Não tem um jeito mais fácil? Um jeito mais sábio? Um jeito menos doloroso? Por que a gente não aprende? Poxa, eu ouvi falar que aquela pessoa ali cometeu isso aqui e se deu mal, então é melhor não repetir esse ato. Nós não somos assim. A gente repete uma porção de erros que pessoas muito próximas a nós também repetiram de outros, se deram mal, nós vimos, fomos testemunhas disso e repetimos. Que coisa, que situação, né? O ser humano, um filho de Deus vestido por um corpo de carne, é uma situação delicada. E aí está a resposta. A nossa carne, uma vez mais, eu tenho aqui que acusá-la diante dessas câmeras, porque nós somos um espírito vestidos por um corpo ruim. E esse corpo, ele é diabólico. Esse corpo é um corpo que traz as tendências do mal, de todo o mal. Então, esse corpo tem a intenção de ser soberano na tua vida. Em palavras bíblicas, esse corpo quer se assentar no trono de Deus, que é a tua mente, agir como Deus, ou seja, dirigir você, e você sabe para onde esse corpo vai te levar se você permitir. Aí está a chave: se você permitir. Então voltamos ao nosso tema. Quando eu amadureço, significa que eu compreendi certa coisa, que eu compreendi, que eu entendi que aquilo ali não é bom para mim. Eu entendi que não devo partir para fazer aquele assunto, aquela decisão, aquilo não é bom para mim. Invariavelmente, isso aconteceu comigo depois de um momento atribulado que, quem sabe, você que está me ouvindo esteja passando nesse momento. Então, essa ministração, ela é uma ministração muito bonita, desculpe, mas eu vejo assim, e vai dedicada a todos vocês que nesse momento, julho de 2022, quem sabe, estão passando alguma dificuldade, estão sendo flechados aí por índios de todo lado e não sabe de onde vem tanta flecha. Entendeu? É porque você tem um corpo de carne ruim. Eu tenho um corpo de carne ruim. Então, Deus utiliza um determinado procedimento com a gente para que então nós alcancemos algum tipo de amadurecimento. Vou te dar um outro exemplo que me surgiu aqui agora no momento. Você já teve o teu nome no SPC, no Serasa? Talvez sim, e isso não é vergonha nenhuma, porque isso faz parte do amadurecimento. Aí, quando isso aconteceu, você sabe por que foi? Porque eu não consegui pagar aquele compromisso que eu havia assumido. Então, os órgãos de crédito reportaram meu nome e eu fui fichado ali no SPC, no Serasa. Isso já aconteceu comigo e eu tenho certeza que já aconteceu com muitos de vocês. Pois muito bem, você sabe por quê? Você está passando aquela dificuldade e você sabe por quê?
você está passando aquela dificuldade, você está consciente plenamente disso. Aí o tempo passa, você consegue consertar as coisas, paga tudo direitinho, e então o teu nome é liberado novamente, né? Muitas pessoas vão e cometem o mesmo erro outra vez. O que significa isso? Significa que não amadureceu quanto àquele domínio próprio financeiro, né? E domínio próprio não é só de controlar a cachaça, não. É de controlar os gastos também. Então, mostrou que não amadureceu. E quando mostra que não amadureceu, o que acontece? Isso é igual uma prova na escola. Se você não passar na prova, vai ter que repetir de ano. Não é? Então vai de novo para o SPC, vai de novo para o Serasa, e aí fica, meu Deus, por que, Senhor? Por quê? Foi você que não controlou, cara. Não adianta ficar pedindo oração para o pastor, tem que amadurecer, sim ou não? Né? E qual é o instrumento que Deus usa para convencer a gente disso? Isso não afeta a tua salvação espiritual, não, tá? Isso afeta o teu dia a dia. E eu estou aqui para ajudar no teu dia a dia, porque eu não estou aqui para ajudar a tua salvação espiritual, porque a salvação espiritual não tem como ajudar. Você a tem grátis desde antes da fundação do mundo. Agora, o trajeto, Jesus falou que tereis aflições nesse mundo, não foi? Ele falou, mas ao mesmo tempo ele deixou o evangelho, que é a ciência de Deus, para tratar com essas coisas. Então eu sou aqui um orientador espiritual que tenho essa pretensão de que compartilhando verdades bíblicas, evangélicas, do Evangelho da Graça, possa ajudar você a reinar em vida em todos os sentidos. Então, Deus usa um determinado instrumento na nossa vida, né, chamado tribulação. A tribulação na nossa vida, ela é necessária, né? Ela faz parte do pacote da graça. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos capítulo 5, no verso 3, 4 e 5. Abre aspas, diz assim, e não somente isto, diz ele, senão que também nós, né, nos gloriamos nas tribulações. Como é que alguém tem coragem de dizer que se gloria quando está passando sufoco? Porque tribulação é sufoco, é ou não é? Então, na versão de hoje, 2022, nos gloriamos quando estamos passando sufoco, né? Sabendo que o sufoco produz paciência. Peraí. Quer dizer que a tribulação é o fator que produz a paciência, é o que está escrito aqui. E a paciência a prova, e a prova a esperança. E a esperança não envergonha. Então, qual é o peso de glória que traz a tribulação? Porque em outro lugar o apóstolo Paulo fala que a tribulação é leve e momentânea e produz em nós um produto que ele chama de peso de glória. Uma das coisas que produz é a paciência. Normalmente uma pessoa que já foi exercitada, né, em tribulações é uma pessoa paciente. Normalmente as pessoas mais idosas, sem falar de contexto bíblico, de graça, de nada, note que normalmente uma pessoa mais idosa na tua casa, tua avó, tua mamãe já bem idosa e tal, essa pessoa é muito paciente. Por quê? Como é que ela conseguiu essa paciência? Essa paciência chegou na vida dessa velhinha, desse velhinho, desse senhorzinho, desse ancião aí, né? Bastante. Por quê? Porque como essa pessoa já viveu uma quantidade de tempo maior, ela já passou, consequentemente, por mais tribulações do que você. E essa tribulação produziu nessa vida mais paciência do que a paciência que foi produzida na sua vida, você que está me assistindo, até este momento, porque você é muito jovem ainda. Então a paciência, ela vem pela tribulação. Então cuidado quando você pedir paciência a Deus. Ele não vai te dar paciência, um pacote assim embrulhado. Toma aí, ó. Você quer o quê? Paciência? Toma aí paciência. Não, ele vai te dar tribulação. Porque a tribulação produz paciência. Então o apóstolo Paulo, quando diz aqui, olha,
a gente deve se gloriar na tribulação? Ele está dizendo, não se assuste com isso. Tá bom, Angélica? Abençoada. Você que falou muito comigo hoje, né? E eu vi por aí outras palavras bonitas suas a nosso respeito. E isso eu uso para mim. Não tenha medo, o mundo não vai acabar, você não vai morrer. A tribulação nunca é para a morte de ninguém. Uma tribulação é para produzir frutos, para produzir amadurecimento. Uma tribulação não é para andar com um saco de pedra pesado nas costas. O que foi, irmão? Estou em tribulação. Então se gloria no Senhor, porque você vai entrar numa outra etapa, já essa tribulação vai passar. Não precisa orar para a tribulação passar, porque Paulo tentou fazer isso e Deus mandou ele calar a boca, deixar de ser chato. Já tem a minha graça, te basta, Paulo. Para com esse negócio de ficar me pedindo para te livrar da tribulação. Então eu me consolei com isso e espero estar te consolando também. Mas aí eu vi uma outra coisa aqui um pouco mais profunda, que eu também quero compartilhar contigo, essa verdade que está em Gálatas no capítulo 5, né? Gálatas capítulo 5, verso 22. Lá em Romanos capítulo 5, 3, o apóstolo Paulo falou que a tribulação produz paciência. Entendi. Pá, pim, pum, pim, pá, bacana. Mas aqui em Gálatas 5, 22, abre aspas, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade. Peraí. Pedro Kelly, a paciência é fruto da tribulação ou é fruto do Espírito? Se você olhar com carinho, com a mente de Cristo iluminada, você vai ver que essas duas expressões querem dizer a mesma coisa. Como assim, Pedro Kelly? Ora, o apóstolo Paulo diz que a paciência é produzida pela tribulação, e o mesmo apóstolo Paulo diz que a paciência é fruto do Espírito. E eu disse para você ainda há pouco que a tribulação na vida de qualquer um de nós é um instrumentozinho usado por Deus para nos levar a outra etapa de glória. Pois muito bem, e aonde é que Deus mora? Pedro Kelly, Deus mora em mim, conforme Colossenses 1:27. Pois é, Ele mora em você, por isso é que Ele sabe do que você precisa. Por isso é que há momentos em que eu estou passando tribulação e você não. Porque Ele mora em você e sabe que nesse momento você está aí tranquilinho, Ele vai te levar a outra etapa, mas tem que esperar um pouco, daqui a pouco vem uma tribulação, e de repente eu estou passando uma tribulação aqui, porque eu já tenho que entrar nessa nova etapa, porque o mesmo Deus que habita em você, habita em mim, entendeu? Então a tribulação é um fruto do Espírito, porque Cristo se uniu, segundo aos Coríntios, né, 6,17, aquele que se une ao Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Então, quando eu estou caminhando, quem está caminhando é Cristo, dentro de um corpo de carne, porque Cristo se uniu ao meu Espírito, eu estou com a mente de Cristo. Nesse momento, eu espero que a mente de Cristo é que esteja falando ao teu coração. Entendeu? Por quê? Porque Cristo está em mim, ministrando essa palavra de vida para consolar vossos corações e tirar as pessoas dessas cadeias religiosas, que a tribulação é do diabo. Em nenhum lugar a gente vê isso aqui. Em nenhum lugar. Não, Jó é outra história, né? Agora o diabo já morreu, já não está vivo. Então, concluímos que a tribulação que traz o sofrimento é algo proposital da parte de Deus. Pois muito bem, você entendeu isso. Tribulações trazem sofrimento, sofrimento causa dor. Mas isso não deveria ser assim. Então, por que isso é assim? O apóstolo Paulo sofria da mesma pergunta que você está perguntando nesse momento. Poxa, por que isso é assim? Isso é tão doloroso, não é verdade? Na minha casa,
houve um amadurecimento grande quando meu irmão passou por um sofrimento de enfermidade, de câncer. Pô, o cara com 10 anos, que mal ele fez para alguém? Ele não jogou bomba em ninguém, ele não matou passarinho, ele não xingou palavrão, ele não tacou ovo no presidente, ele não transou com a mulher do vizinho, ele não roubou nada de ninguém, nem nada, e de repente um dia apareceu um câncer na perninha dele, com 10 anos de idade, com 14 anos, ele, tchau, se despediu daquele corpo de carne e voltou para o lugar dele. Então eu notei que em minha casa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, houve um amadurecimento grande, porque imagine o que é para um pai ou para uma mãe perder um filho. Outro dia eu usei aqui uma analogia, quem perde um cônjuge fica o quê? Viúvo. Então tem uma palavra que classifica uma pessoa que perdeu sua companhia, seu companheiro, seu marido ou sua esposa, verdade? Quem perde os pais, como é que se chama? Órfão. Ou seja, tem uma outra palavra que classifica alguém que perdeu seus pais. Agora, qual é a palavra que classifica a dor que tem a posição agora de um pai, de uma mãe que perdeu um filho? Não tem, cara. Porque a dor é tanta que nem uma palavra que classifique essa situação existe. Mas trouxe um amadurecimento grande ali na nossa casa, né? Então essas questões são questões práticas que a gente passa e a gente tem que explicar isso. Por isso eu disse no começo, quero compartilhar com vocês umas verdades aqui do Evangelho. Em 2 Coríntios 12, versos 9 e 10, abre aspas, para o apóstolo Paulo. E Deus me disse, basta-te minha graça, porque meu poder se aperfeiçoa na debilidade, na fraqueza. Portanto, Paulo diz, de boa gana me gloriarei, né? Muito mais nas minhas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. E com isso aqui ele nos explica, espera aí, pelo qual, por amor a Cristo, eu me alegro nas debilidades, em afrontas, nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, em angústias. Porque, nesse aspecto, quando eu sou fraco, então, aí é que eu sou forte. Fecha aspas. E eu falei para você que isso tem que ter uma explicação, e aqui está a explicação. A explicação, mais uma vez, é que você está vestido por um corpo de carne soberbo, que Deus jamais deixaria que esse corpo de carne tomasse o lugar dele na tua vida. Então, é por isso que nós estamos vestidos de um corpo de humilhação. Vou te mostrar onde está escrito isso. Para que repouse sobre nós, em nossas fraquezas, o poder de Deus. Ou seja, quando eu percebo, quando você percebe que é débil, que é fraco, que é impotente, que não tem em você mesmo toda a suficiência, aquele aluno, voltando ao exemplo do filho do meu colega aqui, né? Quando ele percebeu que ele não podia com aquilo, o que ele fez? Ele reconheceu que tinha que estudar. E depois que ele estudou, ele foi aprovado. Então, no aspecto aqui nossa relação com tudo isso, quando a gente percebe, entende e aceita que nós, em nós mesmos, não somos competentes para nada, então, nesse momento, a nossa carne grita. Por quê? Porque a carne não admite. A carne não admite você reconhecer que você é impotente. A tua carne não admite você reconhecer que você precisa de ajuda. Sim ou não? Então, quando você chega a esse ponto de entender que você é débil, que você é fraco e que você necessita de ajuda, então a tua carne,
cala a boca e começa a agir sobre a tua vida o poder sobrenatural de Deus na tua vida. Então agora a gente já pode ler isso aqui com esse contexto explicativo que eu acabei de dar para você. Aí Paulo disse, Deus me respondeu, porque Paulo aqui está contando uma história para a gente, ele está dizendo, eu tenho um espinho na carne. Resumindo, né, porque não é um só, são várias coisas ruins que temos em nossa carne. E Paulo disse que ele pediu ao Senhor, Senhor, eu sou o apóstolo da graça, eu sou o líder do ministério, eu tenho programa no rádio, eu tenho a internet, eu tenho o nosso canal, eu tenho quase 750 vídeos publicados no YouTube. Eu tenho uma rádio 24 horas que eu tenho que cuidar, que está no ar lá falando para todo mundo. Eu tenho fotos minhas dizendo isso e dizendo aquilo, Senhor. Então, Senhor, me livra desses problemas da minha carne, porque eu vou poder representar melhor esse reino. Paulo estava orando assim para Deus. E Deus falou assim, e Paulo falou assim, caramba, eu orei, eu cheguei a repetir a oração 3 vezes. E Deus me respondeu aqui, basta-te a minha graça, ou seja, o meu conhecimento, a minha informação. Quando você conhece isso, isso é suficiente para você lidar com essas coisas. Como quem diz, Paulo, eu não posso tirar isso da tua carne, porque a tua carne é tão ruim que se ela não tiver essas imperfeições, ela vai sentar no trono de Deus na tua mente, vai dirigir a tua vida e vai levar você direto para um buraco tremendo. Então a tua carne tem essas coisas para que em um dado momento você se renda. E aí se manifeste o poder de Deus. Quer ver? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, por isso Paulo disse lá no final, quando eu sou fraco, resumindo, né? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando eu me sinto em debilidade, em impossibilidade, agora já não posso mais, já não aguento mais, eu preciso de ajuda, então aí é que eu sou forte, porque aí entra aquilo que eu tenho no meu espírito, que é o poder de Deus. Portanto, parece que os sofrimentos são instrumentos, né, que Deus usa para nos fazer entender que em carne ninguém é autossuficiente. Quando você estiver conversando com uma pessoa e você começar a compartilhar essas verdades e a pessoa começar a dizer para você, ou mostrar para você, ou dizer em todas as letras, não, isso aí, eu sou autossuficiente nesse assunto. Procure se afastar dessa pessoa, porque ela vai entrar em tribulação. Não vai demorar muito, né? Porque diz que antes da ruína vem a soberba. Então, quando você vir alguém manifestar soberba, já sabe que o castelo vai cair. Esse é um sinal tremendo, tremendo. Então, eu queria confirmar aqui para você, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, que o apóstolo Paulo entendia tanto isso, que ele diz assim, olha, abre aspas, não que sejamos competentes por nós mesmos para pensar algo como de nós mesmos, senão que a nossa competência provém de Deus, fecha aspas. Isso serve para mim, né? Muita gente diz aquilo que a Angélica falou aqui hoje é beça. Essa palavra está me transformando, eu estou feliz, que eu estou aprendendo, que não sei o quê. Queria dizer para você que isso não é meu, que a competência para explicar esses detalhes tão profundos na sua vida, na minha vida, na vida do nosso ouvinte, na minha vida provém de Deus. Eu reconheço isso e jamais vou me arvorar, jamais vou me apossar de algo que não é meu. Isso aí, essa suficiência para ministrar, ela provém de Deus. E quando você reconhece isso, o poder de Deus começa a atuar na tua vida. Talvez seja por isso que essa palavra alcança tanta gente e transforma essas vidas como está fazendo. E eu fico feliz e tomara que continue assim, né? Portanto, tem que haver sofrimento para haver amadurecimento? O que você acha? Bom, lamentavelmente é verdade. Por causa de quê, Pedro Kelly? Por causa da tua carne. Já está respondido também.
Porque ela quer subir, vou repetir, o trono de Deus na tua vida está na tua mente. Não fique, quando o Evangelho fala do trono da graça, não fique pensando num trono imenso com um gigante sentado, que isso não existe. O trono de Deus está na tua mente. Agora, quem é que vai sentar nele? Aí é outro assunto. Então, a tua carne, ela quer te convencer da tua autossuficiência. E isso é um maior engano, tá bom? Porque o teu corpo não é bom. Em Filipenses capítulo 3, verso 21, quero mostrar aqui para você o que diz, ó, abre aspas, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para que seja semelhante ao corpo da sua glória, pelo poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Fecha aspas. Quer dizer que o nosso corpo é um corpo de humilhação. Por isso é que esse corpo não é eterno. Já pensou? Essa porcaria que a gente tem em cima. Se fosse eterno, a gente ia viver eternamente atormentado pela nossa carne. Então, é um corpo de humilhação. É uma vestimenta de humilhação. Porque você é muito mais do que isso que a tua aparência mostra. Você é o espírito que está dentro. Esse corpo é só uma veste rota que se desgasta, que se degrada, que se corrompe todo dia, dia após dia, minuto após minuto. Então você não deve confiar nessa carne. E essa carne usa essa arma, ela quer fazer você confiar nela para então ela tomar conta de tudo. Como é que você vai entregar a tua vida ao teu corpo de humilhação para esse corpo de humilhação dirigir tuas decisões? Não. Então, aí é que entra o sofrimento e o amadurecimento. Entendeu? Eu recebo que hoje o teu sofrimento diminui um pouco. Porque quando você entende, o sofrimento cessa. Vai diminuindo e desaparece. Então, o nosso corpo humano é chamado de corpo de humilhação. E, para terminar, Romanos 8, 18, eu não gosto de ler muita Bíblia aqui, principalmente aos domingos, para não ficar muito religioso. Mas o tema de hoje era de tal importância que eu encontrei tantas afirmações que eu queria apresentar essas verdades para você. Diz assim Romanos 8, 18, abre aspas, diz assim, ó, estou certo que as aflições do tempo presente não são comparáveis à glória que há de vir e que em nós será manifestada. Então o apóstolo Paulo está te dando aqui mais uma... Olha, se você está passando alguma dificuldade, isso não é nada em comparação à glória que vai se manifestar na tua vida. Eu declaro que você tenha recebido a palavra hoje, né? Quero agradecer a todos que compartilham, a todos que se inscreveram no canal, a todos que clicaram aqui na mãozinha, gostei, muito agradecido a você e principalmente a você que tem semeado aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, porque você nos ajuda a fazer a palavra correr. Nesse momento, a gente está apresentando para você como é que você pode enviar a tua semente através do Pix. Então, aí estão os códigos Pix que utilizamos. Os outros anteriores continuam valendo. Se você os tem, pode continuar utilizando todos eles, porque todos estão valendo. Mas aí estão os códigos Pix que estamos divulgando atualmente. Eu agradeço a tua semente, agradeço que você esteja compartilhando comigo um pouco dos teus bens, assim como diz o apóstolo Paulo, que você deve fazer com aquele que te ensina. Essa semana recebemos semente de vários abençoados e eu declaro sobre suas vidas, de todos vocês, a prosperidade de Deus manifestada. Deixa eu te falar uma coisa aqui para terminar. Quando você semeia aqui no ministério, você ativa uma proteção com relação às tuas coisas materiais. Eu só queria falar isso. Eu penso que alcancei. Se você ainda não semeia, eu acho que eu já repeti muito, né? Até demais às vezes.
aqui essa insistência, esse incentivo de que você deve semear para colher. Se você não semeia ainda, comece hoje, né? Se você já semeia, continue semeando, porque aquele que planta, colhe. Está prometido na mesma palavra que mostrou para você a tua posição espiritual. Quem planta generosamente, colhe generosamente. E se você está semeando aqui no ministério, é porque você está recebendo semente, porque Deus dá semente a quem semeia. Está escrito lá em 2 Coríntios 9:10. Vou ficar por aqui. Terça-feira, ao vivo, Café e Palavra com Pedro Kelly, às 8h30 da noite. Quinta-feira, o programa Renove Sua Mente, às 8h30 da noite, também ao vivo, né? E eu quero agradecer a todos vocês por compartilhar, por me receber até aqui. Declaro o melhor domingo, a melhor semana. E confesso que nessa semana você colhe os frutos sobre toda a semente plantada aqui no Ministério Reconciliados com Cristo até hoje. Tudo isso eu compartilho com você para que você renove tua mente e transforme tua vida. Até lá. Tchau.